No vídeo de hoje eu irei citar 7 características que me diagnosticaram com autismo nível 1 de suporte. Mas antes de eu começar a citar quais foram as características que me diagnosticaram com autismo nível 1 de suporte, já vão se inscrevendo no canal, já deixa o like nesse vídeo. E seja bem-vindo ao meu canal também, que é onde eu falo sobre moda, lifestyle e autocuidado. Eu também falo sobre o meu autismo também. Então, gente, vale lembrar que autismo é um espectro, né? Não necessariamente todo autista vai ser igual. Porém, para ser diagnosticado com autismo, a pessoa precisa apresentar essas 7 características que eu irei citar, que são critério diagnóstico do DSM-5. Então eu irei citar aqui todas essas características que eu tenho que me diagnosticaram com autismo. E lembrando que cada autista não é obrigatório ser igual ao outro, a gente é um espectro, né? Cada autista tem suas próprias dificuldades e suas próprias características também. Então, gente, cada autista vai ter suas próprias dificuldades, uns mais do que os outros, uns vai ter tal característica como dificuldade maior, outros vai ter menos dificuldade, então isso varia de pessoa para pessoa, né? Então, cheio de enrolação, bora lá pro vídeo. Então, gente, a primeira característica que a pessoa precisa apresentar para ser diagnosticada com autismo é o déficit na comunicação e na interação social. Sem isso, não é autismo. Já pode ser descartado o critério diagnóstico. O que seria déficit na comunicação e na interação social? Seria o atraso na fala. Eu tive atraso na fala quando eu era criança. Eu comecei a falar mais ou menos com 4, 5 anos de idade. Com 4 anos de idade eu soltava apenas algumas palavras, mas eu não formava frase, ou seja, eu não falava. Eu não tinha uma fala funcional, que é o esperado que uma criança de 4 anos já tem que ter, né? Já tem que ter uma fala ali, já tem que formar frase, né? Uma criança de 4 anos, ela pelo menos precisa formar frase, dizer como foi o dia dela na escola, ela pelo menos tem que saber verbalizar isso. E eu repetia palavras, eu não falava de forma funcional, eu só repetia palavras e falava algumas palavras, mas montar frases assim eu não sabia ter uma fala assim funcional. Fui saber com 5, 6 anos de idade. Com 5 anos eu já sabia formar frase, sendo que o esperado, né, no desenvolvimento infantil, com 3, 4 anos a pessoa já tem que estar com isso desenvolvido, senão é considerado um atraso aí na fala. E eu só não fui diagnosticado com autismo na infância porque os médicos falavam que cada pessoa tinha seu tempo, o famoso cada pessoa tem seu tempo. Por eu ser autista leve, né, nível de suporte, acho que eles não me consideravam autista, eu acho que eles me consideravam normal demais para ser autista. Então, assim, com 3, 4 anos já é para vocês ficarem de olho aí na criança de vocês, porque não tem essa de cada criança em seu tempo, não. Eu ouvi muito isso e fui diagnosticado com autismo só na fase adulta por causa disso. Eu tive vários outros prejuízos, né, que eu deveria ter tratado desde a minha primeira infância, mas não foi por conta disso, por conta de falar que cada pessoa tem seu tempo. E não, quando se trata de neurodesenvolvimento, esquece isso. Não é bem assim. Não se convence com isso, não. Vão atrás do seu diagnóstico, vão atrás do laudo de vocês, porque eu ouvi muito isso também. Cada pessoa tem seu próprio tempo, não é bem assim, né? E também não caia na pilha de que, hoje em dia tudo é autismo, os médicos estão tentando jogar isso para as crianças. Não, gente, o que está acontecendo hoje em dia é que a conscientização está aumentando mais em relação ao autismo, e também os médicos têm mais estudos hoje em dia do que há 20 anos atrás, né, que quando eu tinha 4, 5 anos, né, do que há 21 anos atrás. Então, assim, vocês acham mesmo que o estudo após 21 anos não evoluiu muito? Então é isso, hoje em dia diagnóstico precoce é muito importante para tratar desde o começo da infância, para aquela pessoa na fase adulta ou na adolescência não ter nenhum prejuízo.
Então, assim, é muito importante. Não cai nesses papinhos de negacionista, de que dizendo que hoje em dia tudo é autismo, que autismo está na moda. Não. O que aconteceu é que as pessoas estão mais conscientes, né, com as redes sociais. Você vê mais autistas falando sobre isso, você vê mais pessoas falando sobre isso. Então, hoje em dia você sabe que existe o autismo de suporte, que é o leve, que é bem diferente do severo. Então hoje a gente tem conhecimentos que há tempos atrás a gente não tinha. As crianças dos anos 90 meio que cresceram tudo sem laudo, né? Porque anos 2000 já não se compara com anos 90, né? O estudo foi evoluindo, assim como a tecnologia. Então é isso, o que está acontecendo é a conscientização, e os critérios diagnósticos também mudou. Hoje em dia, muita coisa eles levam em consideração que antes eles não levavam. Então, se o critério diagnóstico mudou, tem mais critério diagnóstico hoje para diagnosticar alguém com autismo, tem mais conscientização, o estudo evoluiu mais também. Então é isso. Não é porque os médicos estão laudando todo mundo, não é bem assim. Não é que todo mundo hoje em dia é autista, não é bem assim. É porque hoje você tem mais conhecimento, mais critério para diagnóstico, né? Então, assim, eu quase que vivi minha vida inteira sem ter diagnóstico. Olha que merda que não ia ser. Então, assim, meu diagnóstico foi tardio por conta disso, mas eu já apresentava as características de autista na minha primeira infância. Então, assim, foi meio que um descuido, assim, né? E hoje em dia não tem um porquê mais disso. Então, assim, preste muita atenção nas crianças ao redor de vocês, que pode ser autista e vocês não sabem, como foi meu caso. Eu cresci sem saber o que eu era, como era meu funcionamento. Então é isso. Então, o que seria o déficit de interação social? Eu tenho falas repetitivas também, gente. Eu repetia a mesma frase toda hora. Sabe, quando ficava uma frase na minha cabeça, eu ficava toda hora soltando aquela frase. Eu tenho muita dificuldade de iniciar uma conversa ou de manter uma conversa. Gente, eu sou muito desastrada. Eu nunca sei como iniciar uma conversa com uma pessoa. Ou seja, isso é a característica do déficit da comunicação, né? Que todo autista tem. Não é só atraso de fala, mas também esse déficit na comunicação é bem característico do autista ter. Não saber iniciar uma conversa, não saber o que falar durante uma conversa, ter muita dificuldade mesmo nisso, de manter relações sociais, assim. Então, isso também é do autismo. Falta de contato visual. Eu não sei se vocês repararam, mas quando eu tô conversando com uma pessoa, eu não olho diretamente nos olhos. Aqui, para olhar diretamente para a lente da câmera, já é uma dificuldade. E se vocês for pegar meus vídeos mais antigos, assim, quando eu não tinha muita experiência assim com câmera, eu ficava olhando muito por lado, tipo, falando, olhando assim pros lados. Ou seja, é uma falta de contato visual, né? É o déficit na comunicação também do autismo. Não é só porque eu falo hoje em dia que eu não tenho déficit na minha comunicação. Eu tenho, tá? Eu não percebo ironia ou sarcasmo. Ou seja, às vezes a pessoa tá ali me zoando na minha cara, assim, e eu não percebo. Pessoas ao meu redor costumam perceber e me falar do que eu. Tipo assim, eu tenho esse déficit de comunicação mesmo, de interação. E às vezes eu penso e quando eu penso que a pessoa está falando com sarcasmo ou ironia, a pessoa está falando sério, ou seja, eu nunca acerto. Quando a pessoa está falando, quando ela está sendo irônica, sarcástica, eu nunca acerto. Eu sempre acho que a pessoa está falando sério quando ela está sendo irônica, e quando ela está falando sério, eu sempre acho que ela está sendo irônica. Eu acho que vocês entenderam mais ou menos. Ou seja, eu nunca acerto a figura de linguagem ali. Pra mim é bem difícil, tanto é que pra eu interpretar um texto que é irônico ou sarcástico, cara, eu tenho muita dificuldade nisso. Não é que eu não consigo interpretar, às vezes eu consigo, mas é raro. Não é uma coisa assim frequente. Já as pessoas que não possuem autismo, ela logo repara quando você tá sendo zoeira, quando você tá com ironia, ou quando você tá com sarcasmo, ela logo
logo percebe, não precisa ninguém avisar, né? Já eu sempre é quem tá do meu lado que percebe por mim e me avisa, fala, ó, aquela pessoa tava te debochando, aquela pessoa não tava falando sério por você, não, aquela pessoa tava tirando uma com sua cara, entendeu? Eu sempre preciso de alguém ali pra me alertar. Ou quando a pessoa tá falando sério, eu costumo achar que ela tá de ironia, de sarcasmo, aí também, né? É meio... Ou seja, eu nunca acerto. Isso faz parte do déficit da comunicação, gente. Várias pessoas têm isso. Gente, assim como eu tenho dificuldade de entender ironia, sarcasmo, figura de linguagem em si, eu tenho dificuldade de entender as emoções alheias. Sabe aquela coisa? Sabe aquela coisa de quando a pessoa... Sabe aquela coisa de quando a pessoa quer demonstrar pra você que ela tá triste, mas você não capta isso no ar? Então eu sou assim, se a pessoa não fala pra mim, olha, eu tô triste, eu não percebo. Porque eu não consigo compreender as emoções alheias ali, eu não consigo... Pela expressão facial da pessoa, eu não consigo adivinhar o que ela tá sentindo por falta de contato visual mesmo, não... Sou muito de olhar no rosto dos outros, entendeu? Aí já tive várias pessoas ao longo da minha vida que meio que se irritou com isso, de que eu não percebia quando ela estava mal, de quando elas queriam alguma coisa, quando ela estava afim de mim, eu não percebia, porque eu não compreendo emoções alheias. Normalmente, assim, eu custo a perceber, por eu ter déficit de atenção também, então, assim, eu custo mais ainda perceber. Então, gente, indiretas não funciona comigo, porque eu não vou entender o que você tá querendo me dizer. Então, assim, se vocês têm uma pessoa autista, ou se vocês convivem com uma pessoa autista na casa de vocês, não fique falando com indireta, com ironia ou com sarcasmo, que a pessoa não vai entender, não adianta. Ela não vai pegar aquilo pra ela. Corre o risco dela te ignorar total. E você ficar chateado com essa pessoa, porque nós temos déficit na comunicação, simples assim. Você tem que ser direta e reta com o autista pra ele entender. E tipo assim, nós não entendemos também quando as pessoas querem favor da gente. A gente não mata isso de cara, tipo, ah, essa pessoa quer isso de mim, vou lá fazer. Não, a pessoa ela tem que literalmente falar o que ela quer da gente. Porque a gente, justamente por isso, pra gente não perceber muito indireta, muitas coisas, entendeu? Muita figura de linguagem, assim. A gente é direto e reto. Tanto é que eu não falo com ironia, nem com sarcasmo, não falo com indireta, eu sou bem direta e reta nas coisas que eu quero, na comunicação. Eu não uso muito essas figuras de linguagem, justamente por achar muito confuso. Sei lá, sempre achei muito confuso, muito difícil de entender. Então eu falo logo, se eu estiver falando brincando é brincando, se eu estiver falando sério é sério. Eu não uso muito essas coisas, essas figuras de linguagem, não. Então eu acho que vocês compreenderam o que é um déficit de comunicação na interação social. Não é porque eu falo hoje em dia que eu deixei de ter, entende? Eu tenho ainda. Gente, outra característica que me diagnosticou com autismo leve, né, nível 1 de suporte, foram os movimentos repetitivos, as estereotipias. Não sei se vocês reparam, mas eu tenho muita estereotipia, gente. Pra que serve a estereotipia no autismo? O autista é autorregular, né? Quando ele está muito ansioso ou muito tenso, ou falando com alguma pessoa, justamente porque a gente acha desconfortável ter que falar com as pessoas. Tipo, eu tô aqui sozinha, falando com vocês aqui na câmera, mas mesmo sabendo que eu tô sozinha, eu fico desconfortável. Por quê? Porque só o ato de ter que falar já me deixa desconfortável. E eu tenho várias estereotipias pra me ajudar a me autorregular, como ficar balançando as mãos, ficar com o corpo pra frente e pra trás, assim. Então essas são algumas estereotipias que eu tenho durante a fala. Mas normalmente, durante o dia, eu tenho várias estereotipias pra me autorregular, né? Então, essa característica, todo autista precisa ter para ser diagnosticado com autismo, que é a estereotipia,
e o déficit na comunicação, que é o que eu já citei. Então, assim, sem estereotipia não é autismo, é praticamente isso. E cada autista vai ter uma estereotipia diferente, não necessariamente todo autista vai ser igual nessa estereotipia, não. Cada um vai ter suas próprias estereotipias, vai ter seu próprio jeito de se autorregular, né? Então é praticamente isso. Outra coisa que me diagnosticou com autismo, né, outra característica, foi a hipersensibilidade sensorial. Sim, gente, eu tenho um sensorial muito sensível. Eu tenho os ouvidos sensíveis demais, né, que eu tenho o ouvido aguçado, não sei o que acontece. Parece que eu escuto 3 vezes a mais do que a pessoa neurotípica. Eu escuto um cachorro latindo quase lá da pracinha. E olha que da pracinha da minha casa é longe, então assim, eu tenho o ouvido bem aguçadinho. E barulhos me irritam também. E também eu tenho as vistas sensíveis também, não só o ouvido. Luz demais no meu rosto faz eu ter dor de cabeça, faz eu ter tontura. Então assim, eu tenho sensibilidade visual também. Eu tenho a sensibilidade na boca também, dependendo da textura da comida eu não consigo comer, porque incomoda também. Dependendo do cheiro do alimento, eu não consigo nem encostar até a boca. Então é isso, porque eu tenho nariz aguçado também. Então, assim, às vezes eu fico com dificuldade de comer tal alimento, ou é por causa do cheiro, ou por causa da textura. Porque, né, a gente tem a boca muito sensível na textura, então às vezes incomoda, às vezes o que não incomoda o neurotípico incomoda a gente, né? E, gente, cheiros muito fortes me dá dor de cabeça, ataca minha enxaqueca, então assim, é uma coisa bem sensorial mesmo, é típico de quem tem hipersensibilidade sensorial mesmo, que é uma característica importantíssima do autismo para estar diagnosticando. E a outra característica que precisa para diagnosticar alguém com autismo, né, segundo o DSM-5, é o famoso hiperfoco. O interesses restritos, o interesse intenso, né? Nós autistas costumamos ter o hiperfoco muito grande nas coisas, no tema de interesses. Tipo, eu mesma tenho vários hiperfocos, e é hiperfoco mesmo, que eu posso passar dias pesquisando sobre esse assunto que eu não enjoo, posso passar horas fazendo essa mesma atividade e não enjoo, posso passar dias pesquisando exatamente a mesma coisa e não enjoo. Então, assim, é o famoso hiperfoco, né? Gente, hiperfoco não é uma coisa boa, como as pessoas costumam dizer por aí. Senão não seria um transtorno, né? Hiperfoco, ele faz a gente deixar de interagir socialmente com as outras pessoas para ficar no nosso quarto, no nosso canto quietinho, com aquele assunto, só pesquisando aquele assunto, ou seja, prejudica um pouco a nossa socialização, prejudica um pouco as nossas relações com nossos familiares, porque a gente acaba não dando muita atenção ao que está ao nosso redor, a gente só fica naquilo, e aí as pessoas meio que cobram atenção, né? Meio que quer também atenção, então assim, não é uma coisa considerada boa para a pessoa que convive. É boa pra gente, mas para a pessoa que convive com a gente não é tão bom assim. Então a gente fica naquilo. A gente deixa também muitas vezes de se alimentar direito, né? Por estar naquele conteúdo de interesse, por estar hiperfocando, a gente deixa também muitas vezes de fazer nossas obrigações, porque, né, é muito difícil você sair de um hiperfoco para você fazer uma coisa chata. Então a gente acaba deixando nossas obrigações um pouquinho de lado, ou seja, é prejudicial. O hiperfoco não é uma coisa boa, é uma coisa que prejudica sim a pessoa, e se não prejudicasse não seria transtorno, né, gente? Então, assim, vai lembrar que hiperfoco não é uma coisa tão boa assim. Eu vejo várias pessoas falando, eu tenho hiperfoco nisso, eu tenho hiperfoco naquilo. Mas será mesmo que a pessoa tem hiperfoco naquilo? Será que você deixa de fazer suas obrigações, deixa de socializar,
deixa de dar atenção para alguém do seu convívio, para ficar naquilo. Então, assim, é melhor vocês rever se realmente é um hiperfoco, se é só um hobby ou um interesse mesmo de vocês, porque hiperfoco, até onde eu sei, é bem prejudicial à nossa socialização, a tudo, a nosso rendimento também prejudica bastante, porque a gente deixa de fazer as coisas que é a obrigação da gente pra estar naquilo. A gente meio que perde a noção total do tempo, a gente fica irresponsável, a gente não tem mais aquele compromisso com as pessoas. Então, assim, é pra rever, será mesmo que vocês têm hiperfoco ou tem só um hobby, um interesse ali que vocês podem parar a qualquer momento, que vocês não sentem desconforto nenhum. Eu sinto muito desconforto quando eu tenho que parar de hiperfocar em uma coisa, porque pra mim é dolorido demais, sabe? Então isso dá pra ver em crianças também, né? Que a criança, quando ela tem que largar a criança, quando ela tem que largar a atividade prazerosa dela, do hiperfoco dela, pra fazer, sei lá, um dever de casa ou se arrumar pra ir pra escola, dá pra ver que a criança, ela entra em birra total, né? Entra em crise, né? Total. Então, assim, dá pra ver que é algo bem pesado mesmo. Não é uma coisa que a pessoa para, vai fazer as obrigações e volta. A gente realmente sente desconforto. A diferença para um adulto de uma criança é que ela não vai chorar, que ela não vai, né, espernear, mas o desconforto acompanha a gente, sabe? Essa é a diferença da criança com o adulto, o autista. Eu vejo muitas crianças que têm muita dificuldade de parar de executar uma tarefa que dá prazer para elas, para fazer uma obrigação, assim. É bem difícil lidar com essas pessoas, assim. E a maioria das vezes as pessoas nem associa que isso é autismo, já acha que é birra mesmo de criança, acha que a criança é preguiçosa. E além do hiperfoco, a gente memoriza muito bem as coisas, né? Como data, hora, local, todos os detalhes, assim, a gente memoriza bem. A gente tem uma memória muito boa, os autistas costumam ter uma memória muito boa mesmo para detalhes. Então, assim, eu tenho uma memória ótima para detalhes, eu reparo coisas, assim, que as outras pessoas nem se tocam, né? Eu gravo muito detalhes, data, hora, ano, o local, qual foi a roupa que a pessoa tava. Então, assim, eu decoro bem essas coisas. E a próxima característica que me diagnosticou com autismo foi comportamento restritivo, sabe? Eu tenho seletividade alimentar, eu tenho rigidez também. E comportamento restritivo, restrito, é quando a pessoa é muito seletiva com as coisas, quando a pessoa tem um comportamento muito restrito. Por exemplo, eu tenho seletividade alimentar às vezes, então assim, eu só fico querendo comer certo tipo de alimento, ou seja, eu fico muito rígida com as coisas, não porque eu quero, é algo no meu transtorno mesmo. E isso me prejudica, né, gente, ter seletividade alimentar, porque eu posso ficar sem as outras vitaminas que são importantes. Nisso que eu fico querendo só comer um tipo de alimento o dia todo, a semana toda, minhas outras vitaminas, né, pode dar carência de vitamina e tal. O que eu costumo fazer quando eu fico com seletividade alimentar é tomar whey protein, né, pra ir me nutrindo, já que eu não tô comendo os outros tipos de alimentos, tomar suplemento e tal. Mas isso é uma coisa que prejudica demais a gente, a ter esse comportamento restrito. E a gente também é rígido com mudança, nós não gostamos muito de mudança. Mudança é imprevisível, é desconfortável pra gente, quanto mais o autista que precisa de ter um ritual, uma rotina. Então, assim, a mudança vai estressar demais a gente, então a gente é muito rígido com mudança, tá? Isso ocorre muito, esse comportamento restrito que a gente tem com as coisas, algo que prejudica demais o autista e me prejudica muito também, né? E é isso. Então, gente, a gente costuma ter muita ansiedade a mudança, justamente porque o autista precisa de previsibilidade. Mudanças nem sempre vai ter previsibilidade, então, assim, isso ataca demais a gente.
E é algo, por isso que a gente não gosta muito de mudança. Embora tem mudanças que é necessário fazer na nossa vida, é necessário ter, mas não é algo que a gente queira. E por isso que muitas vezes a gente deixa de mudar para algo melhor, porque a gente tem essa rigidez, né? Essa coisa de ter sempre o mesmo, ter sempre a mesma rotina, as mesmas coisas. Então, assim, a gente acaba se prendendo muito e evoluindo pouco, porque muitas vezes a evolução ela vem se tiver mudanças mesmo, e a gente é muito preso a isso. Outra característica que me diagnosticou com autismo, que está no DSM-5, é rigidez cognitiva. Gente, eu tenho muita rigidez cognitiva com mudanças, né? A gente precisa muito de previsibilidade, então, para trazer segurança pra gente. Então, assim, a gente gosta de tudo do mesmo. Comida é sempre as mesmas, estilo de roupa é sempre a mesma. Por quê? Porque a gente gosta de previsibilidade, a gente gosta de conforto. Estilo de filme, eu sempre assisto os mesmos, justamente por essa previsibilidade, por essa coisa de conforto, sabe? Eu tenho muita necessidade disso. Decoração de casa, eu sempre gosto da mesma maneira, não gosto de estar mudando coisa, porque previsibilidade me traz conforto, me traz aconchego, me traz segurança, e quem que não gosta dessas coisas, né? Então, assim, é sempre os mesmos filmes, é sempre os mesmos comportamentos que eu costumo ter, sempre as mesmas amizades, é sempre os mesmos tudo. Porque eu sou rígida mesmo, eu tenho muita rigidez com as coisas. Alimentação, eu não costumo variar muito, é sempre as mesmas coisas. Então, assim, isso é minha rigidez mesmo. Então, gente, porque o autista é muito rígido, assim, com rotina, com essas coisas. Porque o mundo pra gente já é muito confuso. Então a gente cria rituais, cria rotina pra organizar melhor a nossa cabeça. Entendeu? Pra ser menos confuso e pra ser mais confortável. Então, arrumação de objeto tem que ser sempre no mesmo lugar. Tudo tem que estar sempre no mesmo, justamente para não gerar essa confusão que a gente já tem naturalmente, né? Que pra mim o mundo é muito confuso, pra mim eu preciso organizar as coisas o tempo todo. Então eu acho as coisas muito confusas e eu acho que rotina nessas coisas me deixa mais segura, me deixa menos confusa com as coisas. E a próxima característica que me diagnosticou com autismo é dificuldade na coordenação motora. Gente, eu tenho muito, de forma leve, mas eu tenho, não sei porquê, mas as coisas costumam cair da minha mão. Eu não entendo, cara, do nada as coisas vai lá, pá, cai da minha mão. Então, assim, eu tenho uma dificuldade sim na coordenação motora. Pra descascar batata é uma luta. Eu não consigo. Meio que a minha coordenação motora meio que eu não consigo, gente, sei lá. Eu sabe o que eu faço? Eu esquento a batata pra a casquinha dela soltar, porque se eu vou pegar a batata crua e a faca pra cortar, sai mais batata do que casca. Então, assim, eu tenho essa coisa na coordenação motora. Quando eu tô lavando louça, às vezes o copo cai na minha mão, cai direto na pia. Não sei o que eu tenho, gente, na minha coordenação motora. Até que pra me maquiar, eu considero ter a coordenação motora boa. Assim, sabe? Mas às vezes eu tô me maquiando direitinho, bonitinho, do nada sai aquele borrão, do nada minha coordenação motora treme. Cara, isso é muito real. Eu tenho poucas dificuldades na coordenação motora, mas a pouca que eu tenho já é o suficiente para me prejudicar. Por isso que copos eu prefiro de plástico, prato de plástico, essas coisas assim de plástico, porque se for de vidro, corre o risco de cair na minha mão do nada e quebrar. Então, assim, faca eu costumo ter sem ponta. Então, assim, eu vou me adaptando às minhas dificuldades, né? Isso é muito legal, ir se adaptando, porque ninguém vai deixar de fazer as coisas só por causa disso, né? E às vezes quando eu estou andando, às vezes eu tropeço de leve, ou seja, eu tenho um prejuízo aí na coordenação motora que é leve, mas ela existe, então é isso.
Então, gente, para ser considerado autista, você precisa ter todos esses critérios diagnósticos ao mesmo tempo, de acordo com o DSM-5, né? Que aí você vai ser considerado autista e vai ter lá seu laudo. Se for só algumas características, corre o risco do médico de descartar a possibilidade de ser autismo, né? Até porque é comum as pessoas terem uma ou duas características em comum, né? É do ser humano isso, então é isso. Gente, só é considerado transtorno se trazer prejuízos na sua vida, né? Na vida de vocês, como na minha, né? Diariamente o autismo tá ali presente comigo, né? Me trazendo alguns prejuízos, mesmo que seja leve, mas traz, não deixa de trazer. Então, assim, para ser considerado transtorno pelo médico, ele vai considerar isso. Você precisa ter prejuízos na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida diária em si. Você precisa ter algum prejuízo ali para ser considerado algum transtorno, né? Seja do autismo ou outros, né? Que tem milhares de transtornos. Então é isso, gente. Esse que foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das informações que eu trouxe aqui. É bem importante, né? Eu trazer essas informações aqui pro YouTube, para as pessoas conscientizarem mais. E é isso. Comente aqui qual característica vocês têm, né? Do transtorno do autismo. Ter uma ou duas características também pode ajudar vocês a começar a investigação de diagnóstico, né, com um médico especializado para isso. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E já que você gostou desse vídeo, assiste meu outro vídeo que eu irei deixar aqui. E até meu próximo vídeo. Beijos!